A Guerra da Cisplatina ocorreu entre os anos de 1825 a 1828 e envolveu o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio Prata, Argentina. A batalha foi uma disputa pela posse da então Colônia do Sacramento, atual Uruguai. A área era considerada estratégica, pois era de grande domínio fluvial, com acesso aos rios Paraná e Paranaguaí, e via de transporte da prata andina. No ano de 1680, Portugal fundou a região Colônia do Sacramento, que foi o primeiro nome dado à região da Cisplatina. Em 1777, o território passou a ser posse da Espanha. Em 1816, a coroa portuguesa, que estava no Brasil, ocupou novamente a região, nomeando-a como província da Cisplatina. A vantagem do Brasil era populacional. Tinha 4,5 milhões de pessoas, contra 600 mil das Províncias Unidas do Rio Prata. Mas o número da população não retratava a medida de força dos dois países, pois na época, o Brasil passava por inúmeras revoltas internas. Movimento de Independência. No reinado de Dom Pedro I, em 1825, surgiu um movimento de libertação da província. Os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil, pois tinham idiomas e costumes diferentes. Liderados por João Antônio Lavaleja, eles se organizaram para declarar a independência da região. A Argentina apoiou o movimento, oferecendo força política e suprimentos, como alimentos, armas e etc. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina logo que essa se libertasse do Brasil. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou a guerra à Argentina e aos colonos descontentes. Ocorreram vários combates que obrigaram Dom Pedro I a gastar muito dinheiro público. Guerra impopular. Os brasileiros não apoiaram este conflito, pois sabiam que o governo aumentaria os impostos para financiar a guerra. Este episódio desgastou ainda mais a imagem de Dom Pedro I. Esse dinheiro gasto nos combates desequilibrou a economia brasileira, já desfalcada com o valor gasto para o reconhecimento da independência do país. Se o Brasil ainda saísse vitorioso, valeria a pena todo o investimento, mas isso não aconteceu. A Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região, atuou como mediadora. Em 1828, propôs um acordo entre Brasil e Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. O desfecho desfavorável ao Brasil agravou a crise política no país. A perda da província foi um motivo a mais para a insatisfação dos brasileiros com o imperador, que acabou renunciado em 1831. Com o fim da guerra, os rebeldes vitoriosos fundaram a República Oriental do Uruguai. Consequências. O desfecho da Guerra da Cisplatina foi desfavorável ao Brasil, pois o dinheiro gasto para sustentar o combate arruinou sua economia. Outro aspecto foi o desgaste da imagem política de Dom Pedro I, aumentando a insatisfação do povo que, desde o início do conflito, culpava a Guerra da Cisplatina, dizendo que ela representava o aumento de impostos. Com a independência da região cisplatina, os populares contrários a Dom Pedro I utilizaram o argumento de que o Brasil arrombara seus cofres e sacrificara a população para lutar em uma causa perdida. Entretanto, essa não foi a principal causa da queda de Dom Pedro I, mas sim apenas parte de um conjunto de fatores que causaram a abdição. A maior causa, talvez, tenha sido o estilo centralizador do governo.